Buenas, buenas, bem-vindos ao canal Macha Tóxico, um espaço para homens que buscam o autoconhecimento, que estão com depressão, com ansiedade, que se encontram sem sentido na vida ou que simplesmente se buscam desenvolver. Muito bem, o tema de hoje vai ser sobre solitude. Hoje gostaria de falar de um tema que me é pessoal e que me acrescentou muito na vida, porque eu sempre, eu tinha isto em mim desde pequeno, esta questão da solitude, de gostar de estar só que com o tempo fui perdendo essa capacidade por conceitos sociais ou por em última análise por necessidades emocionais que precisavam de ser preenchidas, e que mais tarde na minha vida retornei a reviver este conceito e trago aqui hoje que creio que possa ajudar desse lado. Então vamos falar aqui um pouco da natureza da solitude e trago aqui, agora tenho trabalhado um pouco mais nos tópicos, tentado colocar títulos mais explicativos e digamos assim de uma maneira mais... Está-me a faltar agora a palavra, como é que se diz? Não é aliciativa, mas é apelativa. Tenho colocado títulos mais apelativos, é isso mesmo. Pronto, então do ruído externo ao silêncio interno. E queria começar com a explicação que vem de dar continuidade um pouco ao último vídeo que falei um pouco da solitude, e queria diferenciar aqui a questão da solitude com solidão e no que é que elas se diferem. Em suma, elas diferem-se na opção. E o que eu quero dizer com isto é: a solidão é tu queres estar com alguém e não tens com quem estar. Um exemplo, é-nos conhecido, é um tema abordado já há algum tempo, esta questão da solidão dos nossos idosos que se encontram em locais remotos, sem pessoas que estejam perto deles, e eles querem estar com alguém e não conseguem. Isso é solidão. É tu queres estar com alguém e não poderes. E a solitude é tu teres a opção de estar com pessoas e optas por não estar. Porquê? Por vários motivos que eu vou mencionar abaixo. Mas gostava de salientar que esta é a diferença. Ou seja, não implica que vocês não se possam sentir sozinhos num grupo de pessoas. Podem sentir solidão num grupo de pessoas. E mais à frente já veremos o porquê disto acontecer. E gostava de trazer aqui uma das vertentes desta questão da solidão, que é aproveitar este isolamento, esta solitude, como uma oportunidade para retornares a ti mesmo, uma oportunidade para te conheceres, uma oportunidade para desligares do mundo exterior. Aqui falta uma letra e também me faltou, que eu disse falta-me uma letra. Pronto, desligar do mundo exterior e procurares dentro de ti. Ou seja, vamos pegar no seguinte exemplo que também é familiar e será certamente a muitos de vós. Estás em casa e sentes a necessidade de estar com alguém, de fazer alguma coisa, e queres sair de casa e não sabes bem porquê. Estás com esta vontade de querer sair de casa, de querer estar com pessoas, de querer estar com alguém, porque não paraste para analisar. Mas suponhamos que paraste por um instante e auto-observaste e tentaste perceber que impulso era este. E se calhar, eu agora vou aqui fazer um exemplo extrapolativo. Atenção, isto não é algo concreto. Pode ser algo que vocês estejam a passar, mas não necessariamente, pode ter outras vias. Mas suponhamos que tu queres estar com alguém porque estás cansado do teu trabalho e queres desanuviar. É um caso muito comum. Mas vamos aprofundar. Porquê é que tu estás cansado deste trabalho? Porquê é que tu não...
Porquê que tu sentes esta necessidade de estar com alguém e não de se calhar aproveitares um tempo para ler ou um tempo para te aprofundares em temas ou fazeres algo que tu gostas de uma forma sozinho? Porque se calhar tu nem tens essa força dentro de ti ou esse conhecimento de que se calhar gostas de um videojogo, ou se calhar gostas de ler livros de romance ou de certos autores, porque não está no teu campo de conhecimento. O que está no teu campo de conhecimento é aquele grupo de pessoas que tu queres estar, em que tu já padronizaste este comportamento de trabalho no meu emprego que não gosto e sexta à noite vou sair para a discoteca ou para seja o que for e vou ali e ok, e porquê que eu quero estar com aquelas pessoas? E porquê que eu quero ir para aquele local? Quero ir para aquele local porque eu gosto daquelas pessoas, quero ir para aquele local porque eu gosto daquele local, ou quero simplesmente ir porque vou beber? É muito aquela questão de quando somos jovens, para quem já foi fumador e fumava em jovem, que é não, eu não sou viciado, eu fumo só ao fim de semana. E acabas a dar por ti em saíres todos os fins de semana apenas para fumar, até começares a comprar o teu primeiro maço e o vício começar-se a ser um comportamento cada vez mais comum e tu, pronto, acabaste por ficar viciado no tabaco. Mas no início tu ias sair, nem era para estar com as pessoas, não era porque não, era simplesmente porque querias fumar. Ou seja, onde eu quero chegar é, para um pouco, tira um tempo para ti, aproveita desta solitude que está ao teu alcance para olhares para dentro e não para fora, porque as respostas dos teus problemas vão estar dentro de ti. E eu sei que isto parece um pouco metafísico, mas eu dei este exemplo precisamente para tornar algo concreto e pragmático. É um exemplo que tu podes fazer e pega neste exemplo que eu dei e aplica a várias áreas da tua vida. O porquê que tu estás a fazer aquilo, com que objetivo? Se eu não tivesse este grupo de amigos ou este local para ir sair para apanhar uma ganda bobadeira e gajas e não sei o quê, se eu não tivesse isto, eu estaria bem à mesma? Para um pouco, olha para dentro e deixa um pouco o lado de fora. A solitude também se demonstra uma ótima ferramenta de evolução pessoal. Porquê? Porque para tu evoluires, tu necessitas de tempo, precisas de tempo contigo, é necessário tempo para poderes crescer, para poderes evoluir sobre certos tópicos ou sobre ti mesmo, ou variadas coisas. É como se fosse uma lei basilar do universo. Tudo precisa de tempo para se desenvolver, tudo precisa de tempo para crescer. E esse tempo é que te vai trazer esta evolução que não acontece no ruído. Eu aqui com o ruído, o que eu quero dizer é tu, pegando no exemplo dado inicialmente, tu ao pegares acabaste a tua semana, arrancas para o bar com o pessoal, para a discoteca, estás a fumar, estás a beber, estás a fazer as tuas coisas que tu fazes normalmente para descontrair, tu estás no meio do ruído, tu estás simplesmente num processo autónomo de comportamento em que tu não estás com mínima consciência do teu processo. Ou seja, tu estás no meio do ruído. Não é no momento que tu vais ter esta capacidade de parar o tempo necessário para refletir. Não é no momento. É necessário tempo também para transcender. E aqui houve esta questão da diferença entre evolução e transcender. Transcender está um passo além da evolução, porque a transcendência acaba por vir um pouco no quesito da mudança por si. Uma lagarta, quando se transforma em borboleta, isso é uma transcendência e não uma evolução. Uma transcendência porque ela, por mais que queira, não consegue retornar ao estado de lagarta. A borboleta não retorna ao estado de lagarta. Dando outra metáfora, é quando tu sobes um degrau e quando subiste para o degrau acima, o degrau de baixo desaparece automaticamente, ou seja, tu transcendeste. E esta transcendência permite-te o quê? Permite tu teres uma compreensão das tuas emoções, tu perceberes porque é que X, Y ou Z te deixou de forma
MNO, ok? Ou porque é que o meu colega me deixa com raiva, porque é que eu tenho inveja daquele outro, porque é que aquela outra me deixa maluco de amor e paixão, e faz compreender isso. É preciso tempo e é preciso, lá está, parar, estar num processo de solitude para te desenvolveres. Depois vais conseguir também contemplar os teus padrões comportamentais, os teus padrões do que eu mencionei ainda há pouco. Trabalho esta semana toda, já sabem este exemplo. Isso é um padrão comportamental como muitos outros que existem, que vos transforma num processo automático. São um robozinho que executa os vossos comportamentos e que por vezes a própria ansiedade e a própria depressão acaba por estar inserida, ou esta vontade de este viver sem sentido acaba por estar contemplado nesta questão das emoções e dos padrões comportamentais. Depois vai-vos permitir também compreender as vossas feridas, perceber de onde vêm as vossas dores. E volto a salientar aqui, eu coloquei o termo transcender porque após a compreensão das vossas emoções, dos vossos padrões, das vossas feridas, vocês não vão voltar a ser os mesmos. A pessoa que eu sou hoje é indiscutivelmente diferente da pessoa que eu era há 5 anos atrás, ou há 3 anos atrás, ou inclusive há 1 ano atrás, dada esta solitude, este processo de solitude que eu fui paulatinamente incrementando na minha vida de forma calma. Não há pressa, não preciso me isolar do mundo, mas que fui adicionando e que fui me conhecendo cada vez mais. E o tempo é necessário também para a própria compreensão e para a próxima racionalização desta problemática, seja ela qual for que estejas a ultrapassar. E porquê é que isto é importante, este tempo? Para tu te distanciares do problema, e ao criar esta distância do problema, podes agir conforme a tua vontade. Ou seja, eu não gosto deste trabalho, ou eu não gosto desta pessoa. Porquê é que eu me coloco em situações em que estou com esta pessoa? Porque é que eu não começo à procura de um novo trabalho? Ou seja, já estou a racionalizar, já me estou a distanciar do problema. E esta distância, quando eu digo esta distância, não é no termo espacial comum, é mais no termo emocional, distanciar-me emocionalmente daquela problemática. E depois podes agir conforme a tua vontade, mas lá está, se tu nunca paraste para refletir qual é a tua vontade, como é que saberás? Se nunca tiraste um tempo de solitude, para ti próprio e para te compreenderes, como é que tu vais saber qual é a tua vontade? Deixa esta questão. E por último, vais saber o teu próprio valor, vais saber a medida de ti mesmo, vais saber o que realmente queres, quem realmente és, do teu próprio valor, e não vais te deixar abalar por ideias externas à tua pessoa. E com isto não estou a dizer que tu vais ser um convencido iludido, não é isto que eu estou a dizer. O que eu estou a dizer é que vais conseguir ter o discernimento de diferenciar a verdade da mentira, porque já tiveste uma capacidade de te conhecer e de saberes quem tu és e do que tu és capaz. Ok? E agora trago aqui a questão do autodomínio e da maturidade, que é a solitude acaba por ser um excelente treino para esta questão do autodomínio e para tu te desenvolveres como um homem, teres esta maturidade, seja emocional, seja mental, tu conseguires evoluir e transcenderes como homem, seres um homem mais completo. E vou trago aqui uma frase que é que é de Lao Tzu, que é: conhecer os outros é inteligência, conhecer-se a si próprio é a verdadeira sabedoria, controlar os outros é força, e controlar-se a si próprio é o verdadeiro poder. Ou seja, a solitude vai-te trazer várias valências, vai-te trazer esta questão da força interior, vai-te trazer a questão da paciência para contigo, num processo
de um treino de autoestima, em que tu tens paciência para contigo e tens paciência para com o outro. Vai-te trazer esta questão da clareza. Tu vais estar menos assombrado, digamos assim, pela questão emocional, e vais ter uma clareza porque lá está, criaste esta distância do problema e foste capaz de racionalizar sobre ele. Então vais ter mais uma clareza de quem tu és, uma clareza da problemática em si, e vais ter uma maior compreensão sobre ti e sobre o outro. Porque a partir do momento é aquela questão de é impossível mentir a um mentiroso, porque ele sabe perfeitamente que estás a mentir. Quando tu és capaz de perceber o porquê que já sentiste raiva, os teus pensamentos, tu acabas por criar uma empatia pelo outro e perceber o processo que ele está a passar, a questão da raiva, a questão do medo. Quando tu já enfrentaste problemas, tu consegues empatizar com a questão do outro e tu consegues compreender-te acima de tudo. E esta compreensão, lá está, é bidirecional, para ti e para o outro. Outra questão que a solitude te traz, e eu sou um apologista da minha liberdade acima de tudo, é a solitude que traz-te o poder da liberdade. Eu queria trago aqui duas frases de Schopenhauer que demonstram isto, que é tu somente quando estás sozinho és verdadeiramente livre. Vou dar aqui um exemplo parvíssimo, mas que é demonstrativo do que eu quero demonstrar. Passo o pleonasmo, mas pronto. Que é, tu estás sozinho em casa e mandaste aquele peido, estás tranquilo, estás sozinho. Agora a tua mãe está em casa, o teu pai está em casa, a tua namorada está em casa, o teu amigo está em casa. Tu se calhar já não mandas aquele peido, certo? Ou tu dás aquele grito, espreguiças-te daquela maneira, dizes uma opinião alta de algo que estejas a ver. Estás completamente indiferente, porque estás sozinho. E isto é para o bom e para o mau. Agora, quando está alguém, existe como se uma tensão, porque não estás só. E trago aqui esta frase de Schopenhauer, estas duas, que cabem bem no seguimento. O homem pode ser ele mesmo somente quando ele está sozinho. E se ele não gosta de solidão, aqui solidão, diga-se solitude, porque nesta altura ainda não havia bem esta diferenciação. Isto eram outros tempos, mas aqui vamos utilizar a palavra solitude. Ele não vai amar a liberdade, pois é somente quando ele está sozinho que ele é realmente livre. E aqui traz uma camada mais profunda desta questão do autoconhecimento, que é: cada um fugirá, suportará ou amará a solidão na proporção exata da sua personalidade, pois, na solidão, o indivíduo mesquinho sente toda a sua mesquinhez, o grande espírito toda a sua grandeza. Numa palavra, cada um sente o que é. Eu sugiro um exercício que é: se tiverem iniciado o livro de reflexões, que reflitam sobre estas frases, reflitam sobre estes temas, sobre estes tópicos, e que vão apontando, vão escrevendo o que conhecem sobre vocês, problemáticas que têm, e deixo aqui esta sugestão. Aqui ainda no âmbito da liberdade, tornar-te alguém com quem gostas de estar. Trago aqui também uma frase de Carl Jung, que demonstra bem isso. Que, em suma, basicamente, se tu não gostas de estar contigo, tu és uma pessoa que não gosta de estar consigo mesma e procuras constantemente a presença de alguém ou de estar com alguém numa atividade qualquer, em social, seja o que for, tu simplesmente não queres estar sozinho. Se tu não gostas de estar contigo, porquê que os outros gostariam? Porquê que alguém gostaria de estar contigo?
eu sou sozinho, não tenho mulher e as mulheres não prestam e isto aplica-se às mulheres também, os homens não prestam e está tudo, ninguém presta. Ok, tu gostas de estar contigo, então porquê é que alguém gostaria de estar contigo? Traga esta questão, porquê é que alguém gostaria? E isto posso dizer com prioridade no tema, que é: a solidão é perigosa e viciante. Depois de que se descobre a paz que há nela, não se quer lidar mais com pessoas. E aqui não é lidar mais com pessoas no sentido de vou ser um bicho do mato antissocial. Não interpretam isto, não interpretam... Oi? Toca. Não interpretem isto como eu vou ser um bicho do mato e vou me isolar. Não. Aqui, quando não se quer lidar mais com pessoas, é com pessoas que antes nós lidávamos por uma carência, por uma ausência ou um preenchimento emocional que nós queríamos, completar com a presença de alguém. Não há mais necessidade de estar com essas pessoas, porque essas pessoas também não nos trazem prazer em estar. Se é por necessidade e não por gosto, não há qualquer tipo de prazer em estar com um certo tipo de pessoas. E reforço aqui, lidar com pessoas que não vos interessam. E como é que vocês sabem que não vos interessam se não vos conheceram? Voltamos àquela pergunta, não é? Como é que tu sabes o que é que tu queres se tu nunca paraste para refletir qual é a tua vontade? Então como é que tu sabes qual é que é a pessoa que tu queres se tu nunca paraste para saber que tipo de pessoas é que tu te queres dar? E agora trago aqui um tema que é um obstáculo à solitude. Que é porque é que é tão difícil hoje em dia estarmos a apreciarmos a nossa própria companhia, a apreciarmos a nossa própria presença. Que é esta questão do puer a eternos. Este é um conceito que Marie-Louise trouxe, que era contemporânea de Jung. E ela escreveu um livro, inclusive, sobre o puer a eternos, depois podem pesquisar, em que ela explora muito esta questão da dependência emocional dos pais. E como eu já abordei aqui em vídeos anteriores, nós temos esta questão da ausência de referências masculinas para nós que somos homens. Há muito esta ausência, então ainda hoje, cada vez mais com este... Ainda poderei fazer um vídeo futuro a falar disto, mas está a haver toda uma distorção de virtudes masculinas, e que por ausência dessas referências masculinas que têm, eu estou a dizer masculinas, mas é parte de ambos, ok? É tanto parte da mãe como parte do pai quebrarem este cordão umbilical que existe entre o pai e a mãe, e que hoje em dia temos muitas pessoas que já têm idade, que se calhar suficiente para serem independentes, já são adultos funcionais, mas que têm este cordão materno e fraterno. Falta aqui um R, bem, os R's falharam com força. Tem este cordão materno e fraterno ainda muito ativo, muito ligado. Então eles não são capazes de estarem só, de fazerem as coisas sozinhos, não têm a responsabilidade, não têm a maturidade, e isto tudo acaba, pode ser que se reflita no medo. Ou seja, as pessoas têm medo e por isso estão mais ligadas ao pai e à mãe, ou quem diz pai e mãe diz figuras que substituam o pai e a mãe, como aquela questão de as mulheres dizem isto muitas vezes, que é ele não quer uma mulher, quer uma mãe, embora seja utilizado de várias maneiras, mas pronto, em certo grau elas estão certas, porque há muito homem que sim, quer uma mãe e não uma mulher, da mesma maneira que há muitas mulheres que querem um pai e não um marido. Aquela questão dos daddy issues e mommy issues e tudo issues, ok? Então este medo da solitude traz consigo duas consequências, que é esta questão do medo da liberdade. As pessoas têm medo de ser livres, têm muito esta questão de e se correr mal, e se eu preciso disto, preciso de um apoio para tudo, um colo para tudo, porque se correr mal, e têm o medo da liberdade.
da liberdade, desculpem, não, da responsabilidade. Tenho medo de que isto é responsabilidade minha, de eu vou arriscar, vou ter que fazer acontecer e vou ter que fazer acontecer certo. Se não acontecer, a responsabilidade é minha dar a volta. E há muito este medo latente na sociedade, e que eu pude observar em mim mesmo, que depois tive que trabalhar. E como é que eu trabalhei? Lá está, com solitude, através do autoconhecimento. E há muito esta questão da dependência emocional que eu abordei aqui, que a solitude vai-te trazer esta independência emocional, vai-te trazer esta capacidade de tu estares com alguém porque tu queres estar com aquela pessoa. Felizmente tenho essa capacidade ao dia de hoje, que é eu quero estar com alguém porque eu quero e não porque eu preciso. Ok? Quando eu digo preciso, lá está, é naquela vertente de necessidade emocional e de estar fragmentado emocionalmente, e aquela pessoa ser o complemento de mim. Ou seja, é o que eu escrevi aqui: se és inteiro por ti só, tens esta capacidade de estar com alguém porque queres. Se fores um fragmentado pela necessidade do outro, tu sentes meio que uma obrigação, uma imposição. Uma imposição não é externa, uma imposição de ti mesmo para estares com aquela pessoa. Ok? E agora, ok, falar é fácil, mas como é que eu aplico isto? Como é que eu faço realmente isto? Porque estás aí a falar há 20 minutos, não sei, e ainda não explicaste como é que eu posso fazer isto. Ok, comecemos por fazer algo que tu gostes, sozinho. Tu gostas de filmes, vai ao cinema sozinho. Tu gostas todos nós temos gostos. Tu gostas de andar de moto ou andar de carro, vai passear sozinho. Tu gostas de nadar, vai nadar sozinho. Gostas de fazer surf, vai surfar sozinho. Gostas de andar de skate, vai andar de skate sozinho. Vai fazer o que tu gostas, faz algo que tu gostes sozinho. Vai passear sozinho, eu posso dar um exemplo de como é que era para mim. Eu adoro estar no meio da natureza, então o que eu fazia era pegar em mim e passava 8 horas, 10 horas na mata sozinho, com o meu livro de reflexões e com outro livro, e escrevia e pensava sobre mim, e tive assim anos da minha vida para me conhecer, para perceber o que é que eu gostava, porque eu necessitava deste tempo para mim, percebi que necessitava deste tempo para mim. Lá está, tirar tempo para te conheceres, que eu acabei de mencionar, de nós precisarmos deste tempo para nos conhecermos e para tudo o que eu mencionei aqui atrás, para perceber o que é que eu quero, para saber o que é que eu gosto, para saber que as minhas dores, as minhas feridas. E depois o próprio processo de solitude não necessariamente necessita de ser assim, mas em certos graus passas sempre por isto, que é ao traçares o teu objetivo e tu ao lutares por eles. Eu não estou a dizer que tu vais ter que lutar pelos teus objetivos 100% sozinho. Há uns que sim, há uns que são 100% sozinho. Tu, por exemplo, fazes uma dieta. Se tu tens os teus motivos para tu fazeres aquela dieta, podes chamar alguém para fazer, por exemplo, combinar com a tua namorada ou com os teus pais, mas não te fies neles, porque eles não têm o mesmo objetivo que tu, não têm a mesma motivação que tu, eles não têm o mesmo porquê que tu, ok? Isto é um objetivo mais pessoal, que pode ser inclusive a 100% da solitude no sentido de tu fazeres só. Agora, por exemplo, se tu queres montar uma empresa e um negócio de vendas de cachorros quentes, aí sim já não é um processo tão em solitude. No entanto, também tens esta fase de estar só e pensares no projeto, e pensares como é que podes melhorar, e pensares no marketing, e pensar em veres onde podes ir buscar os produtos de forma mais barata e com melhor qualidade. Isto passa por tudo. Okay, esta questão da evolução, eu até vou deixar aqui a ponto, que houve aí há tempos uma como é que eu posso chamar a isto, sei lá, uma corrente, pode ser, dos homens que passava muito no público masculino, que era desaparecer por 6 meses. Havia imensos vídeos assim: desaparece por 1 ano, desaparece por 6 meses, desaparece por não sei quanto tempo, ok? E eles não explicavam bem a metodologia do como,
nem o porquê. Simplesmente davam-te o final, que é: tu desapareces por 6 meses e voltas um homem diferente. E não há o como, não há o processo, não há uma explicação íntegra do que é o processo em si. Mas eles tinham razão em tu desapareceres por um tempo e focaste nas tuas atividades, focaste no teu desenvolvimento. E quando eu digo isto, é em todos os campos: no desenvolvimento financeiro, estudar as finanças, no desenvolvimento social, estudar comportamento humano, no desenvolvimento da tua área académica ou profissional, no desenvolvimento de ti mesmo, do teu conhecimento sobre ti, ponderares as pessoas que tu queres à tua volta, que não queres. E por último, deixar esta nota, que aprenda a gostar de estar contigo, com os passos que eu dei aqui atrás, e muitos mais. Podem fazer a vossa pesquisa, sejam autodidatas nestes temas, façam as vossas pesquisas, mas lembra-te de uma coisa: não te forces a estar sozinho, se não é... Se tu realmente, depois de parares para pensares e para perceberes, e percebes que queres estar com aquele grupo de pessoas, ou com aquela pessoa, ou com o X, Y, Z, não interessa o contexto, não te forces a não estar. Eu caí um pouco neste erro, que foi isolar-me demasiado, e isto até pronto, mudei de casa e isolei-me imenso, e acabei por sentir uma coisa que é a solidão, que, como eu tinha este conceito de solitude tão íntegro, eu pensei que não iria passar por essa fase, mas passei. Porquê? Porque somos seres sociais e temos necessidades sociais, temos necessidade de estar com os nossos. E eu esqueci-me um pouco dessa parte e aprendi empiricamente que não nos devemos forçar a estar sós. Concluindo, todo este processo que eu trouxe aqui façam de forma natural, façam de forma progressiva, porque é suposto demorar tempo, isto demorar tempo. Eu demorei imensos anos até conseguir estar onde estou, e é suposto este caminho de autoconhecimento e esta questão da solitude e muitas outras serem demoradas, porque é suposto ser assim. O que vale a pena e o que realmente tem valor demora tempo a ser conquistado. E por último, chegou a hora daquela frase lendária que eu queria, que é isto, lá está, foi uma frase que eu escrevi há imenso tempo nesta questão, que me impulsionou e motivou a trabalhar na minha solitude, que é: a única companhia que traz até ao final da tua vida és tu mesmo. Tu estarás contigo sempre na tua vida. Tu saberás as tuas tristezas, tu saberás as tuas angústias, tu saberás as tuas felicidades. Tu estarás lá, podes estar acompanhado, e a vida, sem dúvida nenhuma, do ser humano está desenvolvido e construído não no sentido criacionista, mas pronto, desenvolveu de forma a estar em ambientes sociais. Não obstante, só tu estás contigo a 100% do tempo. E no dia que não tiveres ninguém, vamos falar numa fatalidade, que assim, um exemplo um bocado extremo, em que não tens ninguém, os teus pais não estão cá, não tiveste filhos, estás sozinho. És tu que estás ali contigo mesmo. E tu tens que aprender a gostar de estar contigo. E pronto, acabei assim uma forma um bocado em baixo. Vamos, upa lá para cima, aqui acabou muito de uma forma muito negra, mas é isto. Eu tenho-me esquecido de dizer isto, na verdade nunca disse, mas se calhaste neste vídeo e se conheces alguém que aches que precisa de assistir a alguns vídeos meus, partilha o meu canal, aquela questão do mete like e comentários, e eu não sou, isso não me é muito natural, mas pronto, estou a fazê-lo, e pronto, e era isto por hoje. E acabar da forma do costume, sabedoria para caminharem o caminho do autoconhecimento, e força para o caminharem. Um abraço, até à próxima.